Saudações, amada mãe, o Cordeiro Fêmea, Cristo Lisbete. Ela é quem nos mantém com vida, não nos deixa cair. Salmo 66, 9. Em Provérbios 1:8 se lê: Filho meu, atende à instrução de teu pai, Melquisedeque, e não abandone o ensino de tua mãe, Cristo Lisbete. No reino de Melquisedeque Lisbete, não tomamos levianamente a direção e os ensinos de Deus Mãe, Cristo Lisbete, porque para obter a eternidade devemos viver de acordo com a lei do Espírito de vida e a mesma estabelecida por nossos pais, Melquisedeque Lisbete. Essa lei é inviolável. Se violar, se destrói o templo de Deus, nossa mente. Se isso acontecer, Deus destrói a pessoa, morre fisicamente. Devemos obedecer o mandato de viver ordenadamente em todas as áreas de nossas vidas para não desonrar a Deus. Romanos 2:23. Continuando com o tema O Verdadeiro Sacrifício de Cristo, parte 6, leremos novamente Hebreus 9:26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, com Cristo Lisbete, mas agora, na consumação dos séculos, com Cristo Lisbete, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesma, na mente, para tirar de nosso meio o pecado. Aplicado a este tempo, pecado é não crer que Deus já está manifestado fisicamente em uma pessoa, andando e habitando entre seu povo. Essa pessoa já está separada, santa e consagrada, glorificada por Deus Pai e é sua esposa, Cristo Lisbete. Leamos João 16, versículos 8 ao 11. E quando o Consolador vier, a segunda vinda de Cristo, que Deus já anda e habita em nosso meio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porquanto não creem em mim. Em outra versão se lê: quando ela vier, mostrará claramente às pessoas do mundo o que é pecado. Não crer em Cristo Lisbete é pecado. Em outras palavras, esta geração não crê na segunda vinda de Cristo. Não aceitam sua salvação. Ela é a primeira oferta aceita e agradável para Deus Pai. É o primeiro exemplo a seguir para agradar a Deus. Lucas 9:23. Profetizado está em Zacarias 3:9. Porque eis aqui aquela pedra que pus diante de Josué, sobre esta única pedra, o único sacrifício aceito, estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei sua escultura, o modelo a seguir para vencer a mente carnal, diz Melquisedeque Lisbete dos exércitos, e tirarei o pecado da terra em um dia, nos últimos tempos. Em outra versão se lê: aqui estou gravando sua inscrição. É a expressão de Melquisedeque Lisbete dos exércitos, e certamente tirarei o erro, o pecado, daquela terra em um só dia. É um erro fatal não aceitar a esposa de Deus. Cometer esse erro leva o ser humano à sepultura e descarta a única oportunidade de viver eternamente como Deus prometeu. Só Cristo Lisbete pode entender esse erro, por isso veio novamente a seu povo. Hoje, Cristo Lisbete os busca por meio de nós, seu povo, e fazê-los voltar de seu erro, cobrindo assim multidões de pecados, receber o borrão e conta nova, isto é, de vida ou morte. Tiago 5:20. Essa pedra descrita em Zacarias 3:9 é a representação da própria lei de Deus, sua esposa. Essa pedra reconciliou as duas mentes, separou a luz das trevas. Representa a sua esposa como sua fiel testemunha. Cristo Lisbete é a pedra. Com ela vencemos nosso gigante, a mente carnal. É a pedra desprezada pelos edificadores. Essa pedra é a sabedoria. Dessa pedra aprovada saem seus filhos espirituais. Ela é a principal pedra do ângulo. Produto desse sacrifício de nossa Deus Mãe, agora viemos a ser pedras vivas.
Sobre essa pedra, Cristo Lisbete, estão os 7 olhos. 7 significa perfeição, plenitude, é o sacrifício perfeito. Não existe nada superior a ela, possui todas as qualidades desejadas devido à sua perfeição no Espírito. Nela habita toda a plenitude da deidade. Devido a seu sacrifício, nos aperfeiçoou com essa única oferta, aceita por Deus Pai. Essa figura da pedra é Cristo Lisbete, a rocha de salvação. Nos salvou da mente carnal, nosso inimigo, fazendo a paz entre ambos os povos. Na profecia se lê: "E tirarei o pecado da terra em um dia." Zacarias 3:9. Esse dia onde se tiraria o pecado é uma dispensação, uma era, um tempo profético. É agora, nos últimos tempos, dentro da ordem de Melquisedeque Lisbete, no qual cremos em seu nome, Lisbete. Ao crer nela, viemos a ser filhos no Espírito. Deus Mãe tira o pecado em sua semente espiritual quando somos gerados, paridos e ressuscitados na mente para a vida eterna ao crer nela como a esposa de Deus. Tem uma conotação bem poderosa. Crer no nome de Cristo Lisbete foi exaltada, posta muito em alto, primeira imortal. Além disso, Deus Pai não trata com seus filhos de maneira pessoal, mas por meio de seu Cristo, sua esposa, por ser a mediadora para chegar a Ele. Repassando o tema anterior, baseados em Hebreus 9:26, seguiremos aprofundando o primeiro ponto, o cordeiro fêmea. Levítico 4:32 e Levítico 5:6. Esse cordeiro fêmea é a Espírito Santa, afirmação contundente de sua irmã gêmea, Tomé, o Dídimo. Também vimos o significado do nome de Maria Madalena: robusta, forte, corpulenta, menina desejada, a que ama ou é amada por Deus, e a amada. Agora vejamos o significado do nome Lisbete, o cordeiro fêmea, onde se opera o cumprimento profético do verdadeiro sacrifício. O que significa o nome Lisbete? Consagrada para Deus, santa ou separada para Deus. Uma vez que Deus Mãe se manifestou como ventre espiritual para dar à luz a seus descendentes, se operou a transformação em sua mente e a consagração de seu corpo, estando já ressuscitada, sentada à destra de Deus Pai, Melquisedeque. Nela já mora toda a plenitude da deidade. Está completa, em outras palavras, tanto sua mente como seu corpo é imortal, não verá corrupção, a morte. Colossenses 2:9 e 1 de João 5:20. Lisbete significa consagrada para Deus, e consagrada significa santa, separada para a santidade, separada exclusivamente para Deus, glorificada. Podemos explicar sua consagração assim: ela já tem a imortalidade no corpo físico, cumprindo assim a profecia, tudo em sua devida ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Recordemos, a mente e o corpo são propriedade de Deus, e Ele não pode morar somente em uma mente limpa, também ocupa o corpo, o qual é seu templo. 1 Coríntios 6:19 ao 20, 15:23 e Romanos 12:1. A carne, a mente carnal, para nada se aproveita, não herda, sem o Espírito de Cristo Lisbete, a única consagração digna do templo de Deus é quando esse sacrifício, vivo e santo, já efetuado por sua esposa, dá como resultado um corpo imortal, vivificado e eterno. João 6,63, 1 Coríntios 15,50. Vejamos estes versos. Levítico, capítulo 27, versículo 28. Mas não se venderá, nem se resgatará, nenhuma coisa consagrada que alguém dedicar a Melquisedeque Lisbete, de tudo o que tiver, de homens e animais e das terras de sua possessão. Tudo o que for consagrado será coisa santíssima para Melquisedeque Lisbete. Consagração significa separar ou santificar, tem sua raiz na palavra santo e se aplica a tudo o que for separado exclusivamente para Deus Pai.
Êxodo 13:2, 28:3, Isaías 13:3. Consagrar também significa apartar ou dedicar, como se fazia no nazireado. Levítico 21:12, Números 6:9 e 18:19. Consagrado também tinha outro significado e era encher a mão. Antigamente, as mãos do sacerdote se enchiam com a oferta oferecida a Melquisedeque e Lisbete. Êxodo 29:33. No caso de Nazireu, em hebreu significa separado ou consagrado. Esta pessoa fazia um voto de dedicação ou consagração especial a Deus Pai e a Deus Mãe. Números capítulo 6, do 1 ao 21. Tem um detalhe importante em um nazireado. Leamos Números capítulo 6, versículo 5. Todo o tempo do voto de seu nazireado não passará navalha sobre sua cabeça, até que sejam cumpridos os dias de sua separação a Melquisedeque e Lisbete. Será santo, deixará crescer o cabelo. Leiamos esta versão. Tampouco poderá cortar o cabelo, senão que o deixará crescer até que termine o prazo fixado à sua promessa, pois deve manter-se consagrado santo ao Senhor. Porém diz em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. A própria natureza nos ensina que é uma vergonha desonrosa que o homem deixe crescer o cabelo, porém é uma honra para a mulher deixá-lo crescer, porque a ela foi dado o cabelo comprido para que cubra a cabeça. Voltando ao tema do nazireado, em Números 6:5 se lê: tampouco poderá cortar o cabelo, mas o deixará crescer até que termine o prazo fixado à sua promessa. A ordem era: para a mulher é honroso deixar o cabelo crescer, e para o homem não. Hoje sabemos, a única pessoa a quem se pode ordenar deixar crescer o cabelo é uma mulher. De acordo com esta lei mosaica, o homem sempre andaria raspado, com o cabelo curto, para não passar uma vergonha por ter o cabelo comprido. Recordemos, as penas mentirosas dos escribas esconderam muitas coisas, e sobretudo a vida de Cristo sendo mulher, como sua irmã gêmea, Tomé o Dídimo, e obviamente, por serem mulheres, usavam cabelo comprido. Jeremias 8:8 e João 11:16. Como fica o cabelo comprido de Sansão? Ele é um dos personagens mais famosos da Bíblia, representado sempre como um homem de cabelo comprido. Escrito está: ao homem era desonroso deixar crescer o cabelo, mas para a mulher é motivo de honra. Hoje a sabedoria personificada, Cristo Lisbete, nos revela este grande mistério, coisas que se haviam mantido muito ocultas. Romanos 16:25 e Colossenses capítulo 1:26. Sansão e todos os homens que se mencionam na Bíblia com o cabelo comprido não poderiam ser homens? Porque escrito está: é uma vergonha para o homem deixar o cabelo crescer. 1ª Carta aos Coríntios 11:14. E diz a Escritura: não raparão a cabeça, nem deixarão seu cabelo crescer, mas o cortarão com frequência. Se este é o mandamento de Deus, como ordenaria que Sansão não cortasse o cabelo? Somente a consagrada, nossa mãe, Cristo Lisbete, desatou os selos do livro para poder entender e descobrir estes mistérios e as maquinações do homem de pecado, figura da humanidade incrédula. Esta despertará para vergonha e confusão perpétua. Isaías 12:2, Daniel 12:4. Escrito está sobre eles: a quem falarei e admoestarei para que ouçam? Eis que seus ouvidos são incircuncisos e não podem escutar. Eis que a palavra de Melquisedeque e Lisbete lhes é coisa vergonhosa. Não a amam. Jeremias 6:10. Portanto, Sansão usava o cabelo comprido porque foi nazireia, consagrada para Deus. Melquisedeque e Lisbete, Juízes 13, 1 ao 25. Foi incluída junto aos heróis da fé. Hebreus 11:32. Continuando com o tema sobre o cordeiro fêmea, o que aconteceu com esse cordeiro fêmea do primeiro século? Ela foi oferecida por um valor de 30 siclos, ou 30 moedas de prata. Esse foi o valor oferecido por esse cordeiro, Mateus 26, 14 ao 16. As consequências desse voto feito por essa perversa geração não deu lugar ao verdadeiro sacrifício, mas a um assassinato espantoso. Levítico 27, do 1 ao 4.
O homem tinha o valor de 50 siclos e a mulher de 30 siclos ou moedas de prata, entre as idades de 20 a 60 anos. Cristo Maria não foi consagrada para Deus nesse corpo físico. Sua geração não foi escolhida para a imortalidade. João 8, do 21 ao 24. Agora vejamos as repercussões sofridas nessa geração ao menosprezar esse cordeiro. Número 1. Veio a eles maldição por gerações. Mateus 25:41, João 7:49, Apocalipse 22:3. Ao entregar injustamente o cordeiro fêmea do primeiro século, essa geração se condenou sozinha. Leiamos. Pilatos falando: inocente eu sou do sangue dessa justa. Isso seja convosco. Todas as pessoas responderam: nós e nossos filhos nos fazemos responsáveis de sua morte. Agora faz sentido o expressado por Cristo Maria no caminho ao Gólgota. Lhes disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por vossos filhos. Lucas 23, do 27 ao 28. Essas mesmas pessoas lançaram o sangue de Cristo Maria sobre elas, por isso elas mesmas e seus filhos estavam condenados ao dizer: seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Agora, hoje em dia, quem expressar "e onde está Deus?" não deve dizer isso, porque sozinhos se condenam. Essas pessoas do tempo de Cristo Maria e os de agora são os mesmos. Cristo Maria disse: vocês são de seu pai, o diabo, a mente carnal. Esses são os seus antepassados, por serem incrédulos. São da mesma linha, do mesmo calibre. Mas nós somos a criação espiritual. Os filhos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque e Lisbete. João 8,44 e Efésios 4,27. Por isso aconteceram tantas coisas aos incrédulos. Deus viu que jamais vão aceitar essa luz, a esposa de Deus. Número 2. Perdem o reinado e a vida eterna. Obviamente, ao morrer fisicamente, perderão seu reinado na mente. O reino de Deus, a esposa de Deus, foi tirado do meio deles. Deus Mãe saiu de cena junto a seu ventre espiritual, cortando assim a descendência ou semente de Deus Pai. A imortalidade não era para essa geração. Mateus 21:43, Jeremias 4:31. Número 3. Destruíram seu templo, sua mente. Ao não receber a esposa de Deus e sua limpeza na mente, destruíram seu corpo, viram a corrupção, foram destruídos por sua desobediência. Neemias 9:26, Jeremias 2:26. Número 4. Perderam sua primogenitura. Os israelitas eram os eleitos. Era o povo eleito por Deus para herdar a terra prometida. Corpos transformados, mas perderam essa oportunidade, essa primogenitura, por ser um povo rebelde e contraditor. Agora esse povo eleito somos nós, os crentes na esposa de Deus. Romanos 9:25, Deuteronômio 7:7. Número 5. Não conheceram a Deus. Essa geração professava conhecer a Deus, mas com seus atos o negavam. Por sua rebeldia foram eliminados. Com sua sabedoria, a lei, não conheceram a Deus. Tito 1:16, 1 Coríntios 1:21. Retomando a nossa mãe, Cristo Lisbete, o cordeiro consagrado para Deus, vemos em sua vinda umas repercussões sumamente importantes. Número 1. Cristo Lisbete é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Ela é a imagem do Deus invisível, a primogênita de toda a criação. Deus Pai preparou o corpo para sua esposa, dentre seu próprio povo, para oferecer a si mesmo em sacrifício, para depois morar nela. A consagrou para morar em seu templo santo, seu tabernáculo, figura de seu corpo transformado, uma vez fez o sacrifício vivo e santo, aceito em sua mente. Aí se cumpre: Deus é 2 em 1. João 10:30, Hebreus 9:11, verso 26, capítulo 10, 5 ao 7, Apocalipse 21:3. Agora vemos a Deus Pai em sua esposa, uma vez efetuado o sacrifício. Recordemos, sem santidade, sem haver feito o sacrifício na mente, ninguém verá o Senhor. Razão pela qual hoje nós oferecemos nossa mente limpa a Deus Melquisedeque Lisbete, morando assim em nossas mentes. Hebreus 12:14, 1 de Pedro 2:5. Cristo Lisbete é a imagem do Deus intocável, invisível,
Por isso Deus Pai a enalteceu, exaltou com sua mesma hierarquia espiritual, representando-o assim ante seu povo, convertendo-se em sua mais fiel testemunha, falando tudo o que foi dado pelo Pai. Logo, quando tudo se tenha cumprido, Melquisedeque dará testemunho de sua esposa, confirmando todo o dito por ela a respeito dele. Como nós somos a imagem da criação espiritual de Deus, Melquisedeque Lisbete, o espiritual não é primeiro, mas o animal, o carnal. Depois o espiritual. Primeiro reinou o homem carnal, a mente adâmica, e agora reina o homem espiritual, o filho da promessa, isto graças ao verdadeiro sacrifício de Cristo Lisbete. Filipenses 1, 6, 9 e 1 Coríntios 15, do 46 ao 49. Número 2. Deus Pai consagrou o corpo de sua esposa para habitá-lo. Este é um governo sem margem de erro, mas no espírito, visto que todo humano tem defeitos. Deus Mãe, como representação perfeita do Cordeiro, é sem defeito. E não estamos falando fisicamente. Não existe nada perfeito fora de Deus. Tudo que é nascido na terra é com defeito. Estamos falando na ordem espiritual. Ela é a primogênita na perfeição, mediante seu sacrifício morrendo a mente carnal. E hoje, com seu exemplo, está nos santificando. Deus não nos chamou para viver em impurezas, mas consagrados a Ele em santificação. Hebreus 10, 14, 1 Tessalonicenses 4, 7. A perfeição de Deus Pai já se efetuou no céu, figura da mente santificada de sua amada esposa, Cristo Lisbete. Mateus 5,48. Na primeira aparição do Cordeiro em Cristo Maria se profetizou: eu e o Pai somos um. João 10,30, 14,10 e versículo 20. Neste novo regime do Espírito, Deus Melquisedeque necessitava uma morada, um templo, um tabernáculo, necessitava um céu, mente, e uma terra, corpo físico. Assim moraria em meio de seu povo para sempre, figura de uma pessoa. Agora entendemos o papel transcendental de Cristo Lisbete em nosso meio, como o santo templo de Deus. Atos 17, 24. Comecemos com esta profecia. Melquisedeque Lisbete, quem habitará em teu tabernáculo? Cristo Lisbete? Quem morará em teu santo monte? Salmos 15, 1. Em Apocalipse 21, 3, se lê: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Lisbete a consagrada, e ela morará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Outra versão se lê assim: Deus vive agora entre os homens, viverá com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Deus já mora em seu santo templo, em seu tabernáculo consagrado para ele. Cristo Lisbete é a consagrada, a separada para este glorioso propósito. E porei minha morada, Lisbete, a consagrada, no meio de vós, e minha alma não os abominará, repudiar. E andarei, andando e habitando, entre vós, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Deus Pai já não nos repudia. A oferta de sua esposa nos abriu o caminho novo e vivo para a vida eterna. Tanto sua mente como seu corpo foram oferecidos em sacrifício para redimir-nos das garras da morte, a senda antiga. Leiamos Deuteronômio 26, 15. Olha desde tua morada santa, Cristo Lisbete, a consagrada para Deus, desde o céu, a mente de Deus Mãe, e abençoa teu povo Israel, nós, seus filhos, e a terra que nos deste, corpos imortais, porque imitamos o sacrifício de Deus Mãe, como juraste a nossos pais, terra que flui leite e mel. O homem espiritual reina no Éden, nossa mente reconciliada. Leamos Esdras 7,15. Leva contigo a prata e o ouro, que o rei e seus 7 conselheiros oferecem voluntariamente ao Deus de Israel que habita em Jerusalém. Deus Melquisedeque habita em Cristo Lisbete, a Jerusalém celestial. Salmos 84, 1. Quão formoso é teu santuário,
Cristo Lisbete, Senhor Todo-Poderoso, Melquisedeque, com que ânsia e fervor desejo estar nos átrios de teu templo, com todo o coração, mente limpa, vencendo a mente carnal, canto alegre ao Deus da vida. Esta última parte do verso, em outra versão, se lê assim: meu coração, mente e minha carne, corpo, cantam ao Deus vivo, Cristo Lisbete. Recordemos, o sacrifício do cordeiro fêmea, Cristo Lisbete, se operou estando com vida e não morta. Portanto, esse atributo do Deus vivo se cumpre quando ela é possuidora da imortalidade, estando em um corpo mortal. A imortalidade não é depois de haver visto a morte, senão antes. Por isso é um sacrifício morrer aos desejos da carne, e só é possível mediante o Evangelho eterno, a palavra, o verbo feito carne personificada em Cristo Lisbete. João 1, versículo 1 e 14, Romanos 6, 23. Por isso, o sacrifício demandado não poderia ficar em uma simples teoria, seria levado à prática quando o irmão mais velho, a carne, estava em todo o seu apogeu, governando nossas mentes. Depois desse sacrifício é quando o corpo mortal passa à categoria de ser humano, para ser um ser imortal, ou seja, de morte à vida, de corrupção à incorrupção. João 5, 24, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21, 22, 53 e 54. Vejamos o sacrifício de nossa mãe, o Cordeiro consagrado. Número 1. Nasceu de pais terrenais, Deus foi manifestado em carne. Número 2. Aprendeu obediência, desde menina até seu chamado ministerial. Número 3. Cresceu em sabedoria, no velho regime da letra e no novo regime do espírito. Número 4. Em sua condição de mulher, se humilhou a si mesma, até sua morte na mente. Número 5. Ainda que de natureza divina, não insistiu ser igual a Deus. Número 6. Combateu sua mente carnal no arcanjo Miguel, no Cristo e como mãe. Número 7. Venceu a morte física, fazendo-se imortal devido à sua obediência ao Pai. Número 8. Pariu seus filhos espirituais e estabeleceu o borrão e conta nova. Número 9. Estabeleceu em seu povo a ordem de Melquisedeque Lisbete, cabeça e corpo. Número 10. Resistiu com amor e mansidão à perseguição de seus filhos insensatos. Número 11. Nos educou, trazendo a paz em nossa mente, sacrifício agradável ao Pai. E número 12. Por todo este sacrifício, nosso pai Melquisedeque sempre a chamou mulher virtuosa, e nós, seus filhos, a chamamos bem-aventurada, porque foi nossa ajuda idônea. Aleluia! A Cristo imortal. Em outro tema, seguiremos aprofundando outras evidências sumamente importantes sobre esse Cordeiro consagrado para Deus, figura indiscutível, cumprida hoje em nossa mãe, Cristo Lisbete. Amada mãe, o Cordeiro consagrado, na consumação dos tempos, demonstramos nosso agradecimento, porque ele, Melquisedeque Lisbete, me esconderá em seu tabernáculo, em Cristo Lisbete, no dia mau. Em seu juízo de vivos e mortos, me ocultará no reservado de sua morada, em sua mente, sobre a rocha, sua esposa imortal, me levará sua própria glória, com corpos transformados. Depois levantará minha cabeça, não seremos envergonhados. Sobre meus inimigos que me rodeiam, venceremos a morte para sempre, e eu sacrificarei em seu tabernáculo nossa mente limpa, sacrifícios de júbilo, cantarei e entoarei louvores a Melquisedeque Lisbete. Exaltamos teu nome. Salmos 27, dos 5 ao 6. Teus filhos, os santificados para tua glória, de Honduras. Amém. Aleluia.